Você sempre foi um jogador mais de força, né? Você era um jogador de uma técnica tão apurada. Já quando jovem era assim, você se destacava porque desarmava bem, saía bem pro jogo? É verdade, foi uma coisa que me veio à cabeça agora, é que eu nunca tentei jogar do meio pra frente. Eu sempre tive como prazer defender, né, até talvez por ter sido goleiro, sempre foi um prazer pra mim, o meu gol no jogo era defender bem, era ajudar, era tirar uma bola cruzada perigosa, eu estar presente na jogada. Então pra mim era um prazer defender. Então foi do meio campo pra trás sempre. E o craque, ele quer alguém que faça, digamos, o trabalho sujo por ele, né? Tomar a bola do outro e tal. Normalmente, mais na época que você começou, mais ainda. O craque não tinha essa de voltar, de ajudar, ele ficava esperando a bola chegar lá na frente. Alguém tinha que levar a bola lá. Eu costumo dizer que do meio campo para trás, os defensores sempre saem ralado da perna, do cotovelo, a sobrancelha, supercílios aberto, a roupa toda suja, para que os atacantes saiam todos bonitinhos, roupinha Isso bonitinha. mesmo. É parte, isso faz parte. Então, e aí você começa a jogar na várzea, começa a ficar com fama de bom jogador, e aí, o lado profissional, como é que a coisa começou a rolar na tua vida? Interessante porque o Flavião jogou no Corinthians, um zagueiro meio antigo. Ele estava no Bragantino, na categoria de base, nas categorias de base do Bragantino. E aparece um jogo que a gente fez contra o Bragantino, contra categoria de base, contra categoria de base, contra o meu clube amador. E no dia seguinte, eu já trabalhava numa oficina mecânica. Eu já tinha. Ah, você chegou a fazer um outro trabalho, então. Eu trabalhei na oficina mecânica, eu trabalhei numa fábrica de móveis. E trabalhei 2 dias numa fábrica de macarrão, porque meu pai me obrigou. Que pro meu pai, se eu não tivesse carteira de trabalho assinada, eu não poderia jogar futebol. Precisa ajudar em casa, né? Lógico. Também. E aí surge a oportunidade. Eu me lembro que eu estava trabalhando na oficina, no escritório, claro. Mas me lembro que o cara me chega e fala: quanto você ganha na oficina? R$ 60? Ah, tá, ok, eu vou te pagar 300. Eu falei: jura? Pra jogar futebol? Poxa, pra mim foi uma alegria, assim, uma loucura. Meu pai até concordou, falou: poxa, se vão te pagar, Nessa condição. vamos lá, né? Vamos embora. E aí acabou acontecendo, o Flavião foi meu primeiro treinador. Quando você jogou contra o Flavião, era amador, você não ganhava nada. Eu não ganhava nada. Era o clube amador da cidade contra o Bragantino, categoria de base que estava sendo formada, né? Que estava iniciando E novamente. você sentiu que você jogou realmente muito bem, ou você só foi perceber depois que veio o convite? Flávio, eu nunca me autoavaliei, sabia? Eu nunca assim parei para pensar, falar: poxa vida, que bom jogo, que legal. Eu sempre pensei na minha equipe. Como é que foi o resultado final? A gente ganhou, a gente não ganhou. Eu nunca me autoavaliei, eu nunca. Você lembra se vocês ganharam ou perderam esse jogo? Eu acho que foi 0-0. 0-0. Foi 0-0. Mas foi um bom jogo. Por uma equipe amadora e o Bragantino em formação ainda, né? Foi um bom jogo, foi muito positivo para nós. Eu lembro que a gente saiu muito contente. Ah, somos melhor que esses caras. Saímos zoando todo mundo, mas foi um bom jogo. E teve mais alguém do seu time que foi com você? Teve mais um atacante muito rápido, o Celinho, e teve o Silvinho também um outro meia muito bom, Mas não muito melhor que eu. viraram profissionais? Não, nenhum dos dois conseguiu É jogar. porque isso depende, melhor no quê, né? Ele era melhor meia que você, mas ele não era melhor volante que você. É que, bom, antigamente, na verdade, né, Flávio, as coisas eram muito mais difíceis, a vida era muito mais difícil, para que você deixe de trabalhar e vá ser um jogador de futebol que não era bem visto. Né? A gente tinha muita dificuldade em dizer que era jogador de futebol antigamente. E aí eu acho que por aí acabaram ficando no meio do caminho, além da entrega, né? Você tem que treinar, você tem que descansar, você tem que se cuidar, entregar ou deixar de participar de festas, de um monte de coisa para você poder virar profissional, né? E eu sempre fiz questão de fazer a minha parte. Você abriu mão, você entende que abriu mão de muita coisa para poder ser jogador de futebol. Muito, muito. Eu saio com 17 anos de Bragança para ir morar em São Paulo, embaixo da arquibancada no Morumbi. Para mim era algo muito diferente, foi muito difícil meu primeiro contato, né, com esse mundo, com o tamanho do São Paulo, com o tamanho de São Paulo.
Inclusive você fez a primeira entrevista minha como um profissional do São Paulo, foi você que fez. Legal. É uma recordação muito bacana. E aí eu começo a entender realmente, né, o que é o futebol profissional, porque eu tinha jogado no Bragantino, que era com muita dificuldade, as coisas aconteciam. Você jogou no time principal do Bragantino? Joguei. E quem é que trouxe você para São Paulo? Então, na verdade, o Flavião sai da base do Bragantino e chega o seu Luiz Bocucci, Boca, que era treinador da base do Palmeiras. Ficou mais um ano e meio. E o seu Luiz, o Boca, me traz para o Palmeiras. Eu não venho direto para o São Paulo. Naquela época o Bragantino tinha muitos problemas financeiros, muita dificuldade. E o presidente do Bragantino me pegou na mão e falou: vem cá, vou te vender em algum lugar, vou fazer o dinheiro com você. E o Boca falou: não, traz ele aqui pro Palmeiras que a gente vai deixar aqui, a gente dá algum valor. E eu fiquei mais de 2 meses praticamente no Palmeiras. E em seguida o São Paulo me chama e o presidente do Bragantino me chama. Eu venho pro Morumbi, nós precisamos ir no Morumbi conversar com o Cilinho, com a diretoria do São Paulo. Eu chego e já meu salário de 300 vai para 900. São Paulo compra meu passe, né, naquela época, do Bragantino. E aí eu acabo, né, falei pro presidente do Bragantino: agora você resolve com o Palmeiras, né? Então eu acabei deixando o Palmeiras vindo pro São Paulo com o Cilinho. Você não sabe qual foi a conversa lá. Não sei, eu acho que ele nem foi falar, porque ele queria o dinheiro, precisava muito do dinheiro e acho que ele nem voltou a falar com o Palmeiras. Quem eram os seus parceiros naquela parte de baixo do Morumbi? Com quem você morava lá? Poxa vida, a gente morava uns 40 moleques lá embaixo, mas eu sempre tive muita relação porque quando eu vou pro São Paulo, eu já vou a pedido do Cilinho. Então eu moro nas categorias de base, mas treino como profissional. Ah, tá. Então já era Silas, Miller, Visoli, Renatinho. A gente tinha um grupo que morava na categoria de base, morava ali no Portão 4, mas já treinava como profissional. O Miller me contou aqui que ele morava, ele e o Lange, que eram os dois únicos que não conseguiam viajar, que não tinha dinheiro para viajar, e o resto do pessoal saía, ia nos outros lugares e eles ficavam lá um tempão. E por isso que deu a sorte para ele, porque ele foi chamado, porque ele estava lá, né, dando sopa, chamado para treinar no time profissional. Você lembra o Morumbi como era? Era uma ilha, não tinha nada em volta. É verdade. Era uma padaria que fechava às 7 horas da noite na sexta, só abria, né, no domingo, um pouquinho de manhã. Então, o Morumbi era um lugar muito distante de tudo, não tinha nada por perto. E a gente morava embaixo da arquibancada. Nosso passatempo era pedir a Deus para ter um jogo do profissional para a gente assistir, ou pegar um ônibus ali no hospital, ir até o shopping Morumbi, dar uma volta, mas com pouco dinheiro a gente não tinha muito o que fazer. Mas foi muito saudável tudo que eu vivi nas categorias de base do São Paulo. Foi um aprendizado muito bacana e eu vi que que meninos foram forjados ali com muita luta, com muita determinação. Foram esses que você citou, a maioria? Exatamente, a maioria. A maioria, todos venceram, todos chegaram, todos, felizmente, são vencedores do futebol.